Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Mais uma vez saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós pedimos para as irmãs saírem porque o assunto que a gente vai tratar é sobre casamento. Um casamento que precisa acabar. A gente vai entender por quê. Nós vamos estar de pé. Nós vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Romanos, no capítulo 7. Atos, Romanos, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do primeiro verso mesmo. Romanos capítulo 7, a partir do primeiro verso, nos diz assim a palavra do Senhor. Não sabeis, vós irmãos, pois que falam aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que vive, porque a mulher está sujeita ao marido, enquanto ele viver. Está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Louvado seja o Senhor. Aleluia, Senhor. Mais uma vez, Senhor, bendizemos o teu santo nome e te adoramos por tudo que tu, Senhor, já tens feito em cada um de nós e por cada um de nós. Pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo, mais uma vez, possa vir falar aos nossos corações. Que sejam palavras doces, edificadoras, mas também palavras de conserto, palavras de animação, de ânimo e de exortação, para que nós possamos, Senhor, estar cientes acerca do momento que vivemos e daquilo que pelo Espírito Santo precisamos fazer. Que a tua graça seja sobre nós. Nós assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Este é um assunto que nós já passamos também para obreiros e jovens lá no Rio de Janeiro. E o tema ele assusta um pouco, porque muitos podem até pensar que vamos falar sobre casamento. Olha, eu acho que nós já sabemos bastante sobre casamento. Já sabemos que o Senhor, Ele tem renovado as nossas vidas, que o Senhor, Ele tem retirado a dureza do nosso coração, que o Senhor nos tem ensinado a como amar as nossas esposas, como Cristo amou a igreja e se deu por ela. Eu acho que as irmãs gostariam muito todas de estarem aqui, de ouvir mais algumas coisas que precisamos fazer, né? Tratar bem, de vez em quando dizer, eu te amo. Cortou o cabelo, pintou a unha, fez algo novo, a gente nunca percebe. Não é verdade? Nunca. A gente já chega correndo, vamos embora, pegamos as coisas. Os que vão casar ainda, aprendam. Não esqueçam datas alguma.
todas as datas. Primeiro dia começaram a namorar, do primeiro beijo, ficou noivo, dia do casamento, aniversário dela e principalmente o dia do aniversário da mãe dela. Esse você não pode esquecer, porque você vai ter que ir lá com ela. Mas o Senhor tem dado uma bênção às nossas vidas, hein? Um dos grandes milagres que o Senhor Jesus operou na vida de Pedro foi ir com Pedro à casa dele e curar a sogra de Pedro. Olha que bênção, né? O Senhor tem curado as nossas. Nos deu o melhor presente que poderíamos ter, né? Nossas esposas, nossas ajudadoras, servas de intercessão, de oração, de madrugada. Eu lembro quando estávamos na igreja da Barra, tinha um jovenzinho lá que ele se chateou com algumas coisas e quis sair. Aí veio, o pastor queria que o senhor orasse por mim, porque no dia que eu cheguei aqui, quis ficar, eu pedi que o senhor orasse por mim. Agora eu estou chateado, quero ir embora. O senhor ora por mim também? Falei, vamos orar. Aí oramos, Senhor, abençoa este moço. E quando chegou aqui era magrinho, agora já está gordinho, né? Era feinho, o Senhor deu até uma namorada para ele. Fomos orando, ele, não, pode parar, não vou sair mais não, eu vou ficar, porque estou vendo como o Senhor tem abençoado a minha vida e lá para onde eu estou querendo ir, não vou achar isso não. Mas temos recebido uma bênção, sabe? Mulheres sábias, cheias da virtude do Espírito Santo, nós não as compreendemos de forma alguma, mas estamos lutando no Senhor para isto. E a cada dia o nosso lar, a nossa vida conjugal, ela tem sido um exemplo para muitos. Eu casei novo, né? Alguns aqui devem ter casado bastante novos também, né? Casei com 23 anos, né? E alguns colegas que casaram também na mesma época, que foram por outros caminhos, de vez em quando nos encontramos, eles perguntam assim, você ainda está casado? Eu falo, ainda estou. Mas é com a mesma? Eu falei, com a mesma. O Senhor a cada dia renova. O Senhor a cada dia tem nos abençoado. Mas o casamento que nós vamos falar não é esse, porque sabemos que o nosso casamento, o nosso esposo, os que vão casar, é uma bênção no Senhor, é o Senhor que tem plantado o amor, e é o Senhor que a cada dia tem renovado o amor. Mesmo em meio à multiplicação do mal, da iniquidade, o amor nos nossos corações não tem se esfriado, porque o Espírito Santo é uma chama, que a cada dia ele mantém este amor aceso. O tempo vai passando, vamos envelhecendo, e o Senhor vai até nos ensinando a apreciarmos outras formas de beleza. Um cabelinho branco, uns quilinhos a mais, a gente vai aprendendo. Com o Senhor a gente vai aprendendo, antes não era assim. Mas Paulo, ele escreve aos Romanos, vamos ver uma síntese da carta aos Romanos, no próximo slide. Você pode fazer a sua síntese. Essa foi feita por alguns obreiros que foram lendo e foram dividindo e chegaram a esta divisão. O nosso tema central do capítulo 7 que lemos, ele está ali e ele fala da ação do Espírito Santo na vida do salvo. O Espírito Santo que ele tem tocado nos corações para que o temor naqueles que se desviaram, como no filho pródigo, possa ser novamente renovado o temor, eles possam voltar para a casa do Senhor. Para outros que nem conhecem o Senhor, mas o Senhor já tem visitado, o Senhor já tem dado sonhos. Quantas pessoas têm chegado, né? E tem dito assim, olha, eu tive um sonho com essa igreja, entrei aqui e já sabia o que ia acontecer, porque o Senhor já tinha falado no meu coração. Eu não entendia que era o Senhor, mas agora eu sei que o Senhor, ele tinha feito isto por mim, para que quando eu aqui chegasse, eu pudesse entender, olha, Deus está verdadeiramente neste lugar. Lutero, que foi um dos grandes reformadores, ele tem uma frase célebre que ele diz assim, se todos os livros da Bíblia se tivessem perdido, e tivesse sobrado somente o Evangelho de João e a carta aos Romanos, o Evangelho e o projeto de salvação do Senhor estava salvo. Por que ele fala sobre isso? Porque o Evangelho de João fala do amor, o grande amor de Deus. Deus amou o mundo. João, ele era também o discípulo amado. Nas suas cartas também ele fala do amor. Mas a carta aos Romanos,
ela fala da lei, como começamos a ler aqui, que estamos debaixo da lei em todo o tempo que vivermos. O brasileiro, lá no Rio em especial, o pessoal gosta de dar um jeitinho na lei. Quem já foi lá, quem é de lá sabe, deu 10 horas da noite, a lei no trânsito acabou. Cada um faz o que quer, é risco, perigos. Nós gostamos, eu lembro uma vez, levei um garotinho lá da igreja de Bangu, ele queria conhecer a minha casa. Falei, tá bom, vamos lá. Aí fomos para casa, mais ou menos 10 horas da noite, tem 2 escolas próximas que o sinal só fica, o sinal de trânsito, como é que chama aqui? Semáforo luminoso? Semáforo, né? O semáforo lá só fica ligado enquanto a escola está funcionando. Mas naquele dia não desligaram. Como não tinha pedestre, eu passei direto, né? Fui embora. Bangu, quem conhece algumas áreas ali sabe que fica difícil, né? No outro dia cheguei na igreja, ele se gabando. Eu fui para a casa do pastor, você nunca foi. Falando com as outras crianças, né? Ah, o pastor passou um sinal vermelho. Me entregou para todo mundo. Eu falei, mas João, era noite, é sinal de pedestre, era só da escola. Não, tem que respeitar. Recebendo lição já desde daqueles que são pequenos, né? Mas estão debaixo da lei. E esta lei, ela vai falar, nesse momento, sobre aquilo que eles viviam, aquilo que eles conheciam, o mundo e a forma como as pessoas que estavam naquele mundo dos apóstolos estavam vivendo, a que elas estavam ligadas ou casadas e que precisava romper esses laços para poderem aceitar ao Senhor Jesus de todo o coração, de toda a alma, né? De todo espírito. Então pode passar. Tem a continuação da carta aos Romanos. O capítulo 7, ele fala sobre o quê? Qual é o tema? Vamos voltar para os irmãos verem. Ação do Espírito Santo na vida do salvo. Capítulo 6, 7 e 8. Agora pode passar o outro. Isso. Então esse era o mundo nos dias dos apóstolos. Babilônia ainda existia, foi um grande império, né? Antes do Império Assírio, depois Babilônia, que o livro de Apocalipse diz que é a mãe de todas as prostituições, mãe de tudo que havia de mal naqueles dias havia surgido aqui. A tentativa de contaminar os servos, de se fazerem dobrar diante da estátua, já havia esse começo aqui. Depois os medos e os persas conquistam, depois vem Alexandre, lá da Grécia, conquista todo esse mundo, vai um pouco mais à frente. Depois os romanos, eles vêm e conquistam todo este mundo. Então esse momento era um momento muito difícil. O momento em que Paulo, ele vai escrever aos irmãos de Éfeso, para que eles tomassem cuidado contra a idolatria que havia naquele lugar. Havia uma deusa adorada, Diana dos Efésios, né? Eles tiveram uma grande dificuldade ali. O mundo hoje, ele está diferente. Não existem deusas que são adoradas dentro do campo da música, do teatro, do cinema, tem tudo. Então havia esse cuidado. Olha, irmãos, cuidado. Para resistir a esse momento, ele fala que nós deveríamos estar vestidos ou revestidos de toda a armadura de Deus. Onde está a sua? É uma batalha. A armadura é para batalha, mas é batalha espiritual, não é contra a carne nem o sangue. Mas na carta que ele escreve aos irmãos que estavam lá na Galácia, aos Gálatas, ele combate o pecado, ele combate aquilo que era a obra da carne, Gálatas capítulo 5. E isso era muito bem visto, muito bem vivido naquele momento. Nós vamos ver depois no próximo slide. Aqui, ó, uma cidade que foi destruída por um vulcão, Pompeia, né, foi destruída pelo Vesúvio. Era uma cidade toda voltada para a prostituição. Mesmo o Senado romano, tendo escrito uma lei sobre o casamento, era comum dentre os grandes em Roma terem as suas concubinas, as suas amantes. Era comum fazerem esse tipo de viagem de turismo e terem também ao lado deles. Mas já aos coríntios,
Paulo ele alertava sobre a filosofia. E nós vamos ver tudo isso se ajuntando. Tudo isso se alinhando aqui, olha. É Babilônia, é o pecado, é a idolatria, é a filosofia, o mando que vinha de cima para baixo. Mostra o próximo slide. Roma, politeísmo, muitos deuses, e o culto ao imperador, que foi uma das causas de grande perseguição da igreja. Porque a igreja já tinha um outro rei, que era Jesus. É Jesus. E ela era perseguida porque não se dobrava diante das estátuas que eram levantadas ao imperador. Os próprios judeus tiveram essa dificuldade em Jerusalém, antes da destruição do templo, quando tentaram levantar ali algumas imagens, colocar a águia romana, e eles não aceitaram. A escravidão. Em momentos em Roma, de cada 3 cidadãos, 2 eram escravos. E hoje o homem, ele é escravo. Ele é escravo do pecado. O homem hoje ainda precisa de libertação. O escravo, para ser liberto, era necessário que fosse pago um preço, um resgate. E Jesus foi aquele que pagou um preço para nos livrar da escravidão. O mundo de Roma, ali da Ásia, Grécia, era diferente do nosso. Perversidade, todo dia o que vem de matéria é isso. É destruição de lares, de casamento, morte, é o que vende. Imoralidade em todos os campos. Aí se coloca um programa onde se confina algumas pessoas dentro de uma casa. Isso é muito perverso, sabe? Porque casa é um local onde uma família deveria habitar. Então se coloca ali pessoas para simular uma família, e há um desagrado com um e de outro, ou com o outro. Então todos se reúnem e falam, você para fora. Isso não acontece só lá, não. Isso acontece nas famílias. Conhecemos pais que cuidaram dos filhos o tempo todo. Depois envelheceram, foram postos para fora. Às vezes, crianças que são largadas, abandonadas. Isto é esse programa que está colocando pessoas para fora da... Olha, cuidado que isso é muito perigoso, sabe? Daqui a pouquinho você vai olhar para quem está ao seu lado e vai dizer, você está me incomodando, você vai para o paredão, vamos votar aqui quem sai. Cuidado. Muito cuidado. Imoralidade, aí lá dentro eles colocam o quê? Os casais do mesmo sexo. Volta aí Romanos na sua Bíblia aí. Volta um pouquinho. Verso 25, capítulo 1. Olha como era Roma, se é diferente dos nossos dias hoje. Pelo que também, 25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Até as suas mulheres mudaram o uso natural ao contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram a sua sensualidade uns para com os outros. Imoralidade está o tempo todo. O tempo todo sendo colocado isso, querendo que você aceite, querendo colocar leis, dizendo que se você dizer isso, se você disser isso, é homofobia, nós vamos processar você. Está na Bíblia, está na palavra. E nada vai nos afastar ou vai nos impedir de pregarmos a palavra do Senhor. Não vamos aceitar essas bandeiras de cores variadas que eles estão levantando por aí. Não aceitamos isso. Veja bem o final do capítulo 1. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, são dignos de... Pode ler, são dignos de... morte, os que praticam tais coisas. Não somente os que fazem, mas o quê? Os que consentem.
A igreja era perseguida por isso também. Desde a época, na Grécia já era comum isto. Mudou? Não mudou. Corrupção, olha só. Demais. Morticídio de crianças. Isso aqui vem da época dos gregos. As crianças que nasciam com defeito tinham que ser lançadas fora para serem comidas por abutres. E vemos ainda hoje coisas semelhantes. O pastor Sérgio disse que trabalhou com presos, né? Eu fui algumas vezes lá, era presídio infantil. Para crianças. E agora não chama mais de delinquente, né? Agora você tem que dizer que são menores em conflito com a lei. Estão em conflito com a lei. Uma lei que não respeitaram dentro de suas casas. Certa vez um senhor numa de nossas igrejas, ele começou a chorar quando as crianças começaram a cantar. No final do culto, ele pedindo oração, disse: olha, eu estou com um problema assim, meu filho engravidou uma moça, não sei nem quem é essa moça, agora está querendo sair de casa para morar com ela, e eu vim aqui buscar um socorro para a minha vida, mas eu estou entendendo que eu deveria ter buscado muito antes, porque faltou, ele apontando para as crianças, disse assim: faltou isto para o meu filho. Estão morrendo dentro de casa, abandonados pelos pais, porque eles têm uma necessidade que não é física, é uma necessidade espiritual. Grécia, além do que os romanos já praticavam, amavam as artes, teatro, artes cênicas, virou cinema hoje. Os esportes, vamos ter grandes eventos agora no Brasil, aí origem na Grécia. O sistema filosófico, dois citados na Bíblia, né? Os epicureus e os estoicos. Os epicureus eram hedonistas, palavra difícil, né? Na estátua que Daniel ele discerniu lá no sonho, ela tinha a cabeça de ouro e representava qual império? Babilônico. E depois ela tinha os braços e o peito de prata, que simbolizava os medos e os persas. E ela tinha o ventre e as coxas, agora de bronze, representava os gregos. Exatamente esta região que os gregos eles identificavam como a região do prazer, fala hedonismo, é o prazer da carne. Este senhor aqui, Zenão, que foi líder dos estoicos, ele dizia que você tinha que ter liberdade para tudo, você tinha que experimentar tudo. Você não está satisfeito, vá, faça o que você tem desejo de fazer. Não está muito bom em casa, arranje uma outra. Filosofia. E olha, todos pecaram. Está lá no capítulo 3. Todos, olha quantas coisas. Todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. É diferente o mundo hoje? Não, é diferente o mundo do qual viemos? Não é. Pode passar. Depois a gente deixa esses slides com os irmãos também aí. Então Paulo, ele vai usar uma analogia. A Bíblia ela é cheia de figuras de linguagem, né? Uma figura de linguagem que o Senhor Jesus usava mais para falar ao público dele, qual era? Parábolas, que era um método de comparação também. Analogia também, você toma elementos que podem ser diferentes ou semelhantes para extrair dali um ensino que pode ser moral ou espiritual. Neste caso ele vai usar os dois, tanto moral como espiritual. Ele vai dizer, porque a mulher está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele viver. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do marido. Que mulher é esta? E que marido é este que Paulo estava falando? Quem são hoje? O que eles representam hoje nas nossas vidas? Pode passar o slide. Esta mulher que estava ligada a todas estas coisas, ela representa uma humanidade. Ela representa uma geração. A geração dos dias de Paulo, a geração dos nossos dias, que se aliou
a tudo aquilo que nós vimos ali e que é muito bem visto por cada um de nós em todos os lugares que passamos. Você veja bem, para você vencer isto, para que pudéssemos vencer todas aquelas coisas que eram praticadas em Babilônia, Roma, Grécia, que são praticadas hoje bem diante dos nossos olhos, foi uma grande batalha, mas o Senhor nos ajudou a vencer. Quantas coisas nós renunciamos, quantas coisas nós fazíamos, nós sabemos o que estava no nosso coração, nós sabemos como era o nosso coração, porque a palavra nos afirma que onde abundou o pecado e no nosso coração abundava o pecado, hoje pela misericórdia de Deus tem superabundado a graça do Senhor. Tudo isso porque um dia a palavra do Senhor tocou nos nossos corações e nós abrimos os nossos corações e dissemos a Ele: Senhor, entra. É interessante quando a gente leva um visitante de surpresa em casa, né? Você avisa a sua esposa assim: estou levando um visitante. Ela fala: não faça isso. Não preparei nada, não arrumei nada, então eu só vou arrumar a sala e o banheiro e por favor não mostre mais nada para esse seu colega visitante. Às vezes a abertura do nosso coração também é assim. Nós queremos abrir só um cômodo para o Senhor e escondemos as outras coisas nos demais, mas Ele está à porta e bate. E se você tem escutado a voz do Senhor, abra. Deixa Ele entrar no seu coração. Interessante que lá no livro de Gênesis, o Senhor falando, diz assim: olha, o pecado ele também jaz à porta. Falando lá com Caim, né? O pecado ele jaz à porta. Mas Jesus também jaz à porta. Um dia nós abrimos a porta do nosso coração para o pecado, ele entrou e arruinou muitas vidas aqui. Mas pela misericórdia do Senhor, no dia em que ouvimos, abrimos a porta, Jesus entrou, tudo que havia sido destruído, Ele tem restaurado pelo poder da sua palavra. Somos exemplos disso. Quantos casamentos aqui Ele restaurou na presença do Senhor? Quantos? Quantas vidas o Senhor trouxe? Quantos problemas de relacionamento nós tínhamos também com filhos, com parentes, e o Senhor entrou nas nossas vidas e tem abençoado, tem aperfeiçoado. Ainda não estamos completamente bons ou melhores, não. Mas prosseguimos para o alvo, estamos continuando a buscar no Senhor esse aperfeiçoamento nas nossas vidas. Alguém aqui já se achava perfeito, pode pedir um arrebatamento pessoal. Não vai acontecer não, porque não somos perfeitos. Mas se pecamos, nós temos um advogado, né? Então nós somos também essa geração, fizemos parte dela e tínhamos uma grande barreira, que é a barreira da carne. A carne é muito boa. Olha, vai dizer que é mentira? Não, não é não. Mas nós temos coisas melhores. A carne e tudo que é da carne é passageiro. Mas as coisas que são do Espírito Santo, elas são duradouras e nos levam para a eternidade com Deus. Os prazeres, eles são passageiros, vão mesmo. Mas a alegria que o Espírito Santo de Deus coloca nos nossos corações é verdadeira e é para sempre. Essa barreira nós passamos ou quebramos, porque o Senhor nos ajudou. É uma grande guerra. Quando o povo de Israel saía do Egito, se levantou um povo chamado os Amalequitas. E o Senhor deu ali uma vitória, né? Moisés sobe ao monte, Arão e Ur estão ali com ele, as mãos levantadas, Josué lutando, e nós estamos lutando contra os Amalequitas que representam a carne. E as mãos do Senhor estão estendidas sobre as nossas vidas para que possamos vencer. Houve uma grande vitória. Mas o Senhor disse: olha, haverá guerra de geração em geração contra os Amalequitas. Esta guerra não vai acabar. Nós vamos continuar lutando contra os Amalequitas. É uma grande guerra, é uma grande batalha, mas é um bom combate. Louvado seja o nome do Senhor, porque estamos combatendo um bom combate. Vamos terminar em breve essa carreira, quando Jesus voltar para nos buscar, mas estamos guardando a fé, porque por ela estamos combatendo este bom combate. Nós estamos ligados. O que fizemos? Abrimos os nossos corações ao Senhor. Os irmãos são obreiros, estão recebendo muitas pessoas que vêm deste mundo
greco-romano, deste mundo mau, que jaz no maligno, a operação das trevas. E a pergunta deles também é essa: o que eu posso fazer? No primeiro discurso de Pedro, quando ele pregou e 3.000 almas se converteram, eles também perguntaram: o que fazer? Qual foi a palavra de Pedro? Arrependei-vos e sejais batizados em nome do Senhor Jesus. Nós temos uma palavra para eles, porque eles vão chegar assim, como nós chegamos. Queríamos fazer o bem, mas não fazíamos, porque éramos submissos a este marido chamado carne, a este mundo que exercia domínio sobre as nossas vidas. Chegamos assim, querendo fazer o bem, mas só fazíamos o mal. A nossa inclinação era para o mal. Pode passar. Só tem uma solução. Você sabe quando esse mundo aí vai morrer? A influência dele? Nada. Ele está no maligno, né? A iniquidade ela vai continuar se multiplicando, vai querer cada vez mais exercer poder sobre as nossas vidas. Sabe quando ele vai morrer? Mas se ele não morrer, morro eu. Eu tenho que estar livre da lei. Se o marido não morre, o marido não vai morrer. Vai ficar vivo até o arrebatamento, para vocês subirem juntos. Mas se este mundo com o qual estávamos aliados, ele não morre, devemos morrer nós. Lembro de uma parábola que o Senhor Jesus contou, de um homem que fez uma festa das bodas, começou a chamar a todos: vinde, está preparado. E um a um começou a excusar-se. Lembra de quantas vezes você se excusou? Ela fala de um envolvimento que é progressivo, que nós também um dia tivemos. O primeiro disse: comprei um campo, importa ir vê-lo. O campo fala do mundo, dos nossos interesses. E nós tínhamos os interesses que nós já havíamos comprado, pagado por ele. Importa ir vê-lo. O segundo disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-lo. Ele não fez como Eliseu, né? Ele já tinha que ter matado os bois, já tinha que ter queimado os aparelhos. Então agora ele vai experimentar. Primeiro ele viu, comprou e foi ver. O segundo passo é: agora eu tenho que experimentar. Isso é um perigo. Nós não temos, de forma alguma, não temos que aceitar as imposições daqueles que estão à nossa volta. É só uma festinha de amigos, de colegas de trabalho. Lá vai ter isso e aquilo. Qual problema tem? Tem um salmo que é muito interessante, eu gosto muito, que diz assim: é melhor ser como um pardal solitário no telhado, sabe? Do que ir para um lugar desse e se envolver, porque você viu, depois você foi lá, experimentou, e o terceiro disse: casei, portanto não posso ir. Esse envolvimento, ele é progressivo. Eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia no Salmo 1, para confirmarmos este envolvimento e o que nós precisamos fazer. Salmo 1. Tem algum microfone aí? Algum pastor pode ler para nós aí. Salmo 1. Os 2 primeiros versos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Olha, ele começa a andar, se detém, senta, está preso. Mas nós temos o nosso prazer na lei do Senhor e nela meditamos. Já meditamos de dia, agora à tarde, daqui a pouco à noite, vai continuar assim. Então morro eu. Vamos ver o que o Senhor quer operar. Pode passar. Pode mudar o slide. Hoje Deus quer operar 2 coisas aqui em mim e em você: uma morte e uma ressurreição. Para que eu possa ser livre da lei do marido, para que ele não exerça mais autoridade sobre a minha vida, para que as coisas do mundo não me atraiam mais, eu tenho que morrer para este mundo. Mas eu morro
com uma certeza. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, aleluias. Vamos ressuscitar em novidade de vida, para agora podermos ter aquele que é o amado da nossa alma. Nós deixamos o mundo de lado, gostávamos dele, mas ao Senhor nós amamos, estamos livres da lei que nos prendia, agora nós estamos debaixo da graça, da operação, do poder do Senhor, e temos hoje prazer em servir a este Senhor, que é o amado de nossas almas, aquele que amou as nossas almas, tem refrigerado as nossas almas, e tem essa preocupação a cada dia de nos renovar, de suprir todas as coisas, como o bom marido que é. Todos os dias este Senhor, Ele tem suprido todas as necessidades da sua esposa, que é a igreja amada. Tem faltado alguma coisa? Nada nos faltou, nada. O Senhor hoje tem sido o nosso pastor, e nada nos faltará. Você está pronto para morrer agora para o mundo? Porque talvez eu e você tenhamos chegado aqui ainda com alguma coisa de lá. Mas agora é hora de morrermos em Cristo e ressuscitarmos no Senhor, para que sejamos novas criaturas. É hora de retirar o fermento velho, para que sejamos nova massa na presença de Deus, para que Deus possa trabalhar nas nossas vidas, para que hoje, se houver alguma acusação contra a sua vida, como o adversário se levantou para acusar Jó, o Senhor diz assim: viste o meu servo Jó? Ele vai querer falar também de você. Ele é um homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E podem vir as provas, podem vir as lutas, porque o nosso Deus, Ele não vai desamparar o seu povo. O Senhor vai te ajudar, Ele vai te sustentar. Então vamos ressuscitar agora. Nova vida, nova criatura, um novo coração, um novo envolvimento, um novo sentimento. Não mais com o mundo, mas com o Senhor. São pessoas assim que chegarão nas nossas igrejas, estão chegando, e que os irmãos tenham cuidado de tratar, de poder também conduzi-los nesse desligamento, pois eles estavam debaixo de uma lei, e agora precisam entender que estão debaixo da graça do Senhor. Pode passar para a gente encerrar. Libertação é uma coisa que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Lá em Madureira, atrás da igreja de Madureira, tem um morro chamado Serrinha. E um daqueles jovens que estava lá, ele era daqueles que anunciavam quando a polícia chegava, né? E ele um dia, fugindo, houve uma batida lá, eles tiveram que fugir, deixar qualquer coisa aberta, sabe o que acontece, né? E ele vindo, parou na porta da igreja, achou que o obreiro era o segurança, perguntou assim: você é o segurança daqui? Ele falou: não, eu sou obreiro. Ele: eu posso entrar? Pode. Estava meio suado. Aí chegou lá um obreiro também, estava fazendo louvor, um outro entregou uma mensagem, e falou com ele exatamente este texto aqui: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A partir daquele momento, aquele moço, ele abandonou tudo. O mais interessante, ele tem 2 filhos, são instrumentistas na igreja, a esposa, uma senhora que hoje também está na igreja. O mais interessante é que aquele grupo onde ele estava lá, foi na igreja um dia e falou: você está nessa igreja? Você não quer voltar? Ele falou: não, eu vou ficar aqui. E aquele moço que foi lá buscar, ele falou: você tem certeza que você quer ficar aqui? Ele falou: tenho. Então aquele moço lá do tráfico disse: no dia em que você sair dessa igreja, nós te matamos. Nós te matamos. Aí perguntou: por que você vai ficar? Ele falou: eu vou ficar porque Deus falou comigo neste lugar, Deus me libertou neste lugar. Deus nos tem libertado. Com quem ele estava casado? Ele era submisso ao quê? Agora ele está ligado ao Senhor Jesus, e é este amor do Senhor que tem preservado. Não precisa o traficante ameaçar não, né? Não precisa.
Vamos lá, pode passar. Concluindo, já podemos afirmar que já morremos, que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Já podemos dizer que somos uma só carne com Ele, que somos igreja, corpo de Cristo, que temos um só Espírito, um só coração. Você já pode dizer que agora você traz no seu corpo as marcas de Jesus Cristo e não mais as marcas do mundo. Os escravos em Roma eram marcados. Nós, servos do Senhor, somos selados com o sangue da promessa, da aliança. Somos identificados porque o sangue, ele nos marca. Você também já traz as marcas? Já tem também a mente de Cristo? É hora dessa renovação. Vamos nascendo nova criatura. Somos um só corpo com o Senhor. Ele é o amado da nossa alma. Não queremos nunca mais nos desligarmos dele. Este concerto que fizemos com o Senhor, esta aliança, ela começa agora. E ela vai terminar, não vai terminar, né? Que ela vai continuar na eternidade com Deus. É hora de nós deixarmos a lei e estarmos debaixo da graça. Se o marido lá, o mundo, não morreu, morramos nós, mas com a certeza de que iremos ressuscitar novas criaturas para o louvor e para a glória do nosso Senhor. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Glória seja dada ao Senhor. Quando Jesus me tocou, foi um toque de esperança e de amor. Isso transformou a morte do viver. Quando a Ele entreguei todo o meu ser, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus unigênito. Que me fez assim, a conhecer a eterna redenção. De bênçãos Cristo encheu meu coração. Deus amou o mundo de tal maneira que Filho Jesus unigênito, morreu na cruz para nos salvar e libertar-nos. Cristo vive em mim, posso dizer, seu toque fez minha alma renascer. Cristo vive em mim, posso dizer, seu toque fez minha alma renascer. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome.
Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Pai querido, nós te adoramos, te bendizemos, Senhor, porque hoje estamos na tua presença. Estamos hoje glorificando o teu nome, porque não andamos mais segundo o nosso coração, segundo a nossa razão, mas tu operaste uma transformação na nossa vida, Senhor. A honra, a glória, o louvor são a ti eternamente. Te louvamos no nome do Senhor Jesus.